Esta é a teleconferência de abertura da capacitação básica em Defesa Civil. Continue participando pelo tutoria@cepedcursos.ufsc.br ou através da ligação gratuita para o telefone 0800 644 6106. Continua conosco o senhor Rafael Schadek, diretor do Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E agora também no estúdio, o professor Marcos Dalmau, diretor de Pesquisa e Extensão do CEPED. Bem-vindo, professor. Obrigado, senhor. Pois bem, o Dalmau trabalhou na Defesa Civil e trabalha na Defesa Civil. O trabalho da Defesa Civil, melhor, né, professor Dalmau, é sempre continuado. E o que o senhor pode nos dizer sobre as atividades da SEDEC, junto com o CEPED da UFSC, para o próximo ano de 2012? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer essa maciça participação de todos aí que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Isso é muito bom, vem ao encontro do objetivo do curso, né, que é exatamente proporcionar subsídios para que pessoas que não necessariamente convivem com os conceitos da Defesa Civil, as práticas da Defesa Civil, possam ter conhecimento e aí sim, quem sabe, participar na medida do possível, conforme inclusive já foi exposto aqui, tanto pelo Rafael Schadek, quanto pelo professor Edésio Jungles, pelo professor Pedro Paulo. Isso é muito importante. Gostaria só de fazer uma correção, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, eu trabalho no CEPED, UFSC, e não, eu não trabalho na Defesa Civil, mas há um bom tempo já venho desenvolvendo dentro do CEPED UFSC atividades relacionadas, sim, hoje ao escopo Defesa Civil e que, quem sabe, Proteção Civil logo em seguida, mas de qualquer maneira, em relação à pergunta em específico, tanto o CEPED quanto o SEDEC, eu penso que para o ano que vem as perspectivas são muito positivas no que tange exatamente ao papel de cada um, né? Percebe-se que a SEDEC está apresentando uma preocupação muito grande na questão de estruturação, principalmente no sentido de possibilitar com que os municípios, os estados, enfim, a própria federação tenha uma condição de trabalho preventivo, mas também visando exatamente diminuir essa burocracia, que inclusive o Rafael Schadek comentou no bloco passado, é algo muito importante. E eu penso que isso, evidentemente, vai ao encontro daquilo que é a filosofia plena que se está trabalhando no mundo inteiro, né? Isso é importante para nós, brasileiros, porque mostra que nós estamos também antenados, nós estamos, digamos, acompanhando aqueles preceitos, aqueles conceitos que hoje a população mundial trabalha, né, e até mesmo outros países consideram tão importante que, inclusive, customizam suas ações para isso. Então, nesse sentido, a SEDEC em si, eu penso que a projeção é a mais otimista possível e aí, evidentemente, o Rafael Schadek poderia traçar melhor estas questões. Porém, no que se refere ao CEPED, também nós esperamos até que para o ano que vem nós possamos consolidar outras ações que hoje nós estamos desenvolvendo, Silvio, principalmente de assessoria aos municípios, né? Assessoria até mesmo à própria SEDEC, né? Nos projetos que hoje nós temos em vigor, nós temos alguns projetos em vigor, e principalmente ajudar também a população brasileira no que se refere aos projetos de pesquisa e extensão, que são duas das grandes ações, dos pilares, por assim dizer, da Universidade Federal de Santa Catarina, juntamente com a sociedade. Pesquisas no intuito também de desenvolver o lado científico da questão. Né? Quer dizer, nós, enquanto instituição de ensino, um centro de excelência, nós não podemos deixar de levar em consideração o aspecto científico. Né? Toda a questão do acompanhamento da ciência nas mais diversas áreas que estão envolvidas no desastre são importantes. E hoje o país, de certa maneira, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem demonstrado uma grande preocupação, e aí, evidentemente, se ressalta a importância, mediante lançamento de vários editais de pesquisa, que a universidade e até mesmo o CEPED, por ter no seu corpo profissional diversos professores, alunos de pós-graduação, pessoas que estão ligadas diretamente com isso, podem desenvolver e, por consequência, aí sim, passar a sua contribuição.
Também imaginamos que, de certa maneira, hoje, e isso é algo que está cada vez mais consolidado na prática da nossa instituição, as partes relacionadas à capacitação. Tanto que esta que nós estamos fazendo agora é uma capacitação de larga escala, quer dizer, não é a primeira e certamente não será a última, e é a nossa contribuição, inclusive, para com a sociedade, tendo em vista que hoje, via educação à distância, você consegue realmente trabalhar ao mesmo tempo um grande contingente de pessoas nas mais variadas localidades do país. Então, resumindo, a resposta é essa, né? Nós esperamos, evidentemente, que também estas ações sejam vistas, né? Não só pelas instituições pertencentes ao, digamos, sistema nacional, mas, enfim, nós esperamos que essas ações possam contribuir, né, na parceria que se tem entre hoje SEDEC, CEPED e UFSC, mas sobretudo também para que a população brasileira possa se sentir mais segura, que eu penso que é o grande mote. Todos nós juntos, né? Como é o mote da Defesa Civil? Defesa Civil somos todos nós. Aí é que vamos nos sentir seguros. E a resposta dos nossos alunos, realmente, olha, vai faltar tempo, professor Dalmau, para tantas respostas. Shadek, vamos lá para o Eric Busmeyer, de Recife, Pernambuco. Por que a Defesa Civil, por ser civil, ela é dirigida por militares, como, por exemplo, Pernambuco, pela Casa Militar? Não deveria ela ser 100% dirigida por civis? Uma pergunta interessante e semântica. Bom, Eric, essa questão do militar trabalhando em defesa civil é uma questão histórica, principalmente relacionada ao Corpo de Bombeiros, onde a instituição cresceu, onde ela se expandiu nos últimos tempos. Eu te diria que hoje quem deve trabalhar com defesa civil é quem entende de defesa civil, né? Quem tem conhecimento para trabalhar, quem tem a visão do que precisa ser feito, seja militar ou civil, enfim, isso é o menos importante. A realidade é que hoje nós temos um secretário nacional, que é coronel do Corpo de Bombeiros, mas por quê? Porque ele trabalha com defesa civil há muito tempo, entende do assunto e merecidamente está nessa posição. Do seu estado também, hoje, um dos diretores da secretaria é o coronel Ivan Ramos, que era o coordenador estadual, até que gerenciou lá o desastre de Pernambuco no ano passado e hoje está conosco na SEDEC. Hoje a realidade é que dos 27 órgãos estaduais, né, entre os 26 estados e o DF, nós temos 18 dentro da estrutura direta do bombeiro através da Casa Militar, como é o caso de Pernambuco, ou do Corpo de Bombeiros, né? Então é um número significativo. Nós temos 9 secretarias, órgãos de secretarias diretas ligadas ao governo, que não necessariamente também são lideradas por civis. Existem secretarias lideradas por militares. Então eu acho importante nessa discussão é que trabalhe com defesa civil quem entende. Isso é o mais importante. Quem tem a visão que defesa civil se constrói antes do desastre, se constrói com ações preventivas, com preparação, com mitigação de riscos, né? Essa palavra que a gente tem usado muito, né? Ou seja, vamos trabalhar para extinguir o risco, mas aquele que não puder, aquele que remanescer, aquele que não puder ser extinto, que a gente possa nos preparar para lidar com ele. Então acho que é isso que importa nessa questão, né? A gente tem que trabalhar com defesa civil quem conhece defesa civil. E existe já uma proposta, não é, professor Dalmau, de se criar uma escola de defesa civil, né? De repente seria um dos próximos passos a se vislumbrar, não? Propostas, né? Evidentemente existem várias pessoas hoje que tentam mobilizar, evidentemente, toda uma linha de ações para que de fato isso possa ser consolidado. Até mesmo uma das perguntas que foram realizadas nos 2 blocos que antecederam, de certa maneira trabalharam com esta questão, né? Quer dizer, se não é para criar uma formação específica, mas pelo menos para tentar incutir isso não só nas escolas, mas enfim nos centros de ensino, dos mais variados níveis de excelência, o tema, né? Agora, é evidente que enquanto isso não acontece, nós não podemos deixar de considerar exatamente o que? Essas ações de formação ou de capacitação, melhor dizendo, para que as pessoas, sejam elas militares ou civis, quer dizer, o militar, de certa maneira, ele já está mais acostumado ou mais atento a estas questões relacionadas à defesa civil em específico, né? Agora, o civil não necessariamente, existem vários civis que, de certa maneira, até mesmo pela sua trajetória pessoal, profissional, já se tornaram tão especialistas quanto.
Então isso é um negócio interessante, né? Porque também é aquele negócio que nós devemos contemplar, que é o seguinte, independente se você é civil ou militar, o que mais importa é a questão da competência para a realização das ações que são necessárias num momento de desastre ou, de preferência, lógico, na prevenção do desastre. Quer dizer, você tem que ter a competência para isso. Quer dizer, não adianta você ter apenas uma formação técnica, mas você não tem a vivência de campo para saber o que fazer em momentos complicados. Tanto que isso foi, de certa maneira, já abordado, tanto pelo Rafael Shadek, pelo professor Edésio e até mesmo pelo Pedro Paulo, na questão do voluntariado. Às vezes, o voluntário, no afã de querer realmente ajudar, ele não ajuda. Mas atrapalha. Ele pode atrapalhar, porque de repente ele está entrando no cenário de risco, ou até mesmo ele pode se tornar um infeliz, um contingente trágico do desastre. Né? Quer dizer, então, dentro dessa lógica em específico, à medida que você trabalha as capacitações e à medida que você participa ativamente, mas de forma ordenada e coordenada por pessoas que de fato entendam, você vai construindo essa competência e também vai facilitando exatamente o quê? Uma formação profissional lá na frente, que é inclusive o que se espera, a formação da carreira de defesa civil, sim, espera-se isso, e esperamos até mesmo que haja também uma vontade política, né, para que de fato essas coisas realmente aconteçam. Deixa eu acrescentar aqui, professor Dalmal, uma pergunta do Márcio Curvelo, ele não identifica o local, mas ele começa assim, ó. Boa tarde, nobres apaixonados por ações de defesa civil. Por que a disciplina de defesa civil não está ainda inserida dentro da grade curricular na rede pública e privada de ensino? Existe algum projeto nesse sentido, sendo elaborado dentro do CEPED? Não seria melhor trabalhar a base da sociedade para que no futuro tenhamos uma cultura prevencionista bem mais eficiente e eficaz? Já vamos linkar com a colocação da Irene Lima de Fortaleza, no Ceará. A interação social sobre as necessidades de colaboração para evitar os riscos de desastres e as vulnerabilidades causadas atualmente por diversas áreas nos leva a ver que a sociedade civil se movimenta muito no que se refere às emergências. O que está sendo feito para levar conhecimento aos alunos na escola, desde a sua iniciação até as faculdades de engenharia, arquitetura, entre outras? A Irene Lima de Fortaleza e o Márcio Curvelo.